E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto, e no vídeo de hoje, pessoal, esse vídeo aqui vai ser mais voltado para os alunos do curso técnico em informática, porque eles têm prova e eles vão ter que fazer exercícios de vetor. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou resolver alguns exercícios da lista e alguns desafios sobre vetor, tudo em C. Então, se você estiver estudando a parte de C, algoritmos, lógica e tudo mais, acho que esses vídeos vão ajudar você. Esses não, esse especificamente, beleza? Então vamos, bora lá, vamos analisar essa lista, vamos resolver tudo aí. Vamos embora. Aqui está a lista de exercícios, e o primeiro exercício é esse daqui. Faça um algoritmo que leia 10 números e os coloque em vetor. Ao final, apresente na tela os valores armazenados nas posições pares. Beleza. Então tá aqui o meu code blocks. A gente começa acho que includando não existe, incluindo a stdio.h, o meu int main e o meu return 0. O básico para começar a escrever códigos em C é isso daí. Meu cabelo, nossa, meu cabelo tá horrível. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma função para cada exercício. Então vai ter o void exercício 1 aqui, que eu vou chamar. Nesse exercício 1, o que eu vou fazer? Eu vou criar um vetor contendo 10 elementos. Eu vou ler cada um desses 10 elementos dentro do vetor usando scanf. Então, informe o valor da posição i do vetor. Não é aquele nosso printf, eu vou tirar isso daqui que vai melhorar. Nosso printf básico aí, um scanf, aonde eu vou ler um inteiro. Eu vou passar aqui no scanf vetor posição i. Lembra que o vetor é uma construção de uma sequência de variáveis numa tacada só. Então, quando eu fiz esse int vetor 10 aqui, eu criei 10 variáveis inteiras numa tacada só. E eu posso acessar elas pelo índice, que é a posição i. Então, eu acesso cada uma das 10 posições, começando da posição 0, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E depois que eu leio essas 10 posições, eu tenho que mostrar na tela apenas as posições pares. Isso é fácil. Assumindo que 0 é par, a gente faz um for andando de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8 e no 8 para. Vamos imprimir cada um desses valores aí em sequência. Vou dar um espaço e um tracinho ali, vetor i. Beleza? É basicamente isso. Então eu vou andar de 2 em 2. Eu faço o i caminhar de 2 em 2 dentro do meu for. E eu vou andar nas posições 0, 2, 4, 6, 8 do vetor. Posição e índice dá na mesma, é a mesma coisa. Vamos rodar esse código então para ver, né? Ah, já comecei fazendo besteira, né? Informe o valor da posição i do vetor e eu não passei o i aqui. Fui muito no piloto automático. Agora deve funcionar certinho. Beleza. Posição 0, 0. Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ele mostrou as posições pares 0, 2, 4, 6 e 8, que é o que a gente queria fazer, não é isso? Então, beleza, fizemos o exercício 1, vamos para o exercício 2 agora. O exercício 2 é o seguinte: desenvolva um algoritmo que inicializa um vetor de 15 elementos com os valores 3, 6, 9, 12,
15 até 45, e ao final imprime o vetor no formato de tabela. Então, vamos fazer uma coisa de cada vez aqui. Vamos trocar aqui para exercício 2, vamos fazer a função void exercício 2. Então, eu tenho que criar um vetor de 15 elementos. Eu tenho que inicializar ele com os valores 3, 6, 9, 12, 15, por aí vai. Ok. Então, eu vou fazer um outro for aqui, um for variando de i igual a 0 até i menor que 15, para acessar cada uma das 15 posições do vetor, variando de 0 até 14. E o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer o vetor posição i receber. Quando o i for 0, ele tem que receber 3. Quando o i for 1, ele tem que receber 6. E assim sucessivamente. Então, podemos fazer ele receber i mais 1 multiplicado por 3. Por que eu escolhi i mais 1 vezes 3? É simples. Quando i for 0, 0 mais 1, 1 vezes 3, dá 3. Então, quando o vetor for 0, ele vai receber 3. Quando i for 1, 1 mais 1, 2. 2 vezes 3, 6. No índice 1 do vetor, ele vai receber 6. Se você tiver dúvida disso, eu posso até mostrar que o vetor está recebendo cada um desses valores. Quer ver? Vamos rodar aqui. Tá vendo? Ele recebe 3, 6, 9, 12, 15, tal, até o 45, que é o valor que a gente queria. Então foi fácil, bastou eu fazer dentro desse for o vetor i receber 1 mais 1 multiplicado por 3. É importante você colocar esse parêntese aí, pois você soma primeiro e o que você somou você multiplica depois. Beleza, mas eu tenho que imprimir em formato de tabela, então eu vou fazer um outro for aqui, variando de 0, enquanto i for menor que 15 e mais. E eu tenho que imprimir dois valores. É dois valores mesmo e vou saltando linhas. Vou mostrar cada índice e o vetor na posição i. É o que o exercício me pediu. Bora lá testar. Na posição 0 recebeu 3, na posição 1, 6, 2, 9, 3, 12, 4, 15 e 14, 45. Está batendo com a lista certinho, então está correto. Está correto. Então vamos para o exercício 3 agora. Já vou trocar aqui para o exercício 3, void exercício 3. Eu vou ver se eu coloco esse código todo no GitHub também, beleza, pessoal? A gente só não copia, estuda esses códigos, aprende, tente refazer os exercícios sem olhar, que isso é importante. Bom, exercício 3. Leia um vetor de 20 posições. Permita que o usuário consulte o valor armazenado a partir de um índice. Bom, então, vamos fazer isso. Só uma coisa, eu não vou fazer vetor de 20 não, senão fica muito grande. Eu vou fazer um vetor de 5 e ao final só vou trocar ali para 20. Eu vou testar com 5, mas o resultado final eu vou deixar com 20, que é o que foi pedido. Então, beleza. O que eu tenho que fazer? O usuário consultar o valor armazenado a partir de um índice. Ok. Então, informe um índice a ser consultado. Então, o usuário vai informar isso. O scanf vai pegar esse índice ali. Ali pode ser porcentagem D ou porcentagem I, tá? Não tem problema não. Índice.
o valor daquela posição é tananã, vetor índice. E só atende a letra A. Vamos até testar. Opa, eu esqueci de uma coisa. Eu esqueci de a gente fazer o nosso querido for, né? Para ler os 5 valores. Vou pegar aqui em cima emprestado. Conforme o valor da posição tal do vetor, isso. E aqui é 5. Vamos testar isso daí. 1, 2, 3, 4, 5. Informe o índice a ser consultado. Vou consultar o índice 3. O valor daquela posição é 4. Então, beleza, a letra A está resolvida. Vamos continuar. Permita que o usuário consulte pelo índice quantos valores precisar. Pare a consulta apenas quando o valor de índice inválido for fornecido, menor que 0 e maior ou igual a 20. Uma dúvida que eu notei em aula com relação a esse exercício é o seguinte: o que eu uso, while ou for? Para você saber a resposta dessa pergunta, você tem que pensar o seguinte: quantas vezes você vai executar determinada operação? Você sabe, vai ser 20 vezes? Vai sempre ser exatamente 20 vezes? Ou vai ser sempre exatamente 10 vezes? Nesse caso, é bom você usar for. Agora, se você não sabe quantas vezes uma tarefa vai ser realizada, aí é bom você trabalhar com o while. E nesse caso, é quantas vezes o usuário precisar. Não tem como você adivinhar quantas vezes o usuário vai precisar. Então, você não sabe quantas vezes essa tarefa vai ser realizada. Então, você vai ter que usar um while ali. Então, vamos atualizar o que a gente fez aqui. Vamos incluir um while. Enquanto o índice for maior ou igual a 0 e o índice for menor do que 20, ou seja, os valores possíveis do vetor. O vetor tem valores entre 0, aliás, vou deixar aqui 5 por enquanto, porque o nosso vetor tem tamanho 5. Mas ao final a gente vai colocar 20 aí, que é o que o exercício está pedindo. Então, os valores que existem nesse vetor que eu estou trabalhando é 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o que estiver entre 0 e 4 é um índice válido e você mostra ele para o usuário. Então, você mostra para o usuário. O valor daquela posição é tananã. Aí, aqui embaixo, você pede ao usuário para informar um novo índice a ser consultado, pois aí ele vai informar esse índice e você já testa aqui na linha 49 se é um índice válido. Se o índice continuar válido, ele continua executando aí dentro. Quando o índice deixa de ser válido, você sai fora. Vamos testar isso daí e ver se funciona. Informe o valor 1, 2, 3, 4, 5. Informe o índice a ser consultado. 0. O valor daquela posição é 1. Informe o índice a ser consultado. Faltou um barra N ali para quebrar a linha, mas não tem problema não. 2. O valor daquela posição é 3. Informe o índice a ser consultado. 4. O valor daquela posição é 5. Informe o índice a ser consultado. 5. 5 já não pode. 5 está fora do vetor. E realmente o programa encerra como a gente esperava. Continuando o exercício 3, agora ele fala o seguinte: leia um inteiro N do usuário e o busque no vetor. Ao final, diga se ele existe ou não existe no vetor. Então vamos continuar aqui. Printf, informe um valor a ser buscado no vetor. Então, vamos declarar aqui o nosso valor buscado. Vai ter um scanf aqui. Valor buscado. E o que nós vamos fazer? A gente vai precisar de um for. A gente vai precisar de um for que caminha por todo o vetor, verificando se o valor buscado é igual
a um elemento dentro do meu vetor. Só que eu observo o seguinte, eu preciso dizer ao final se o elemento existe ou não existe no vetor. Então, eu vou precisar trabalhar com uma técnica chamada de flag, a variável flag. O que esse flag aí vai representar no meu código? É bastante simples. Se a variável flag receber zero, significa que não existe o valor dentro do vetor. Vou até mudar, ao invés de flag, eu vou chamar ela de achou valor. Se a variável achou valor recebe zero, significa que não achou o valor dentro do vetor. Agora, se o achou valor recebe 1, isso significa que achamos o valor dentro do vetor em alguma posição. Então, vocês concordam comigo que se eu entrar nesse if valor buscado igual a vetor, eu achei o valor? Eu achei o valor. Nesse caso, achou o valor passa a ser igual a 1. Depois disso, é só eu verificar o conteúdo do achou valor. Se o achou valor for zero, eu digo o valor não existe no vetor. Caso contrário, se achou valor for igual a 1, o valor existe no vetor. Então, basta a gente usar essa técnica de flag aí. A flag é uma bandeira, é um marcador. Ele marca se algo aconteceu ou não. E é isso que a gente quer saber. A gente quer saber se o valor buscado está dentro do vetor, ou seja, se ele existe. E vamos rodar isso para ver se está funcionando, né? 1, 2, 3, 4, 5. Informe um índice a ser consultado, menos 1. Informe um valor a ser buscado no vetor. Eu quero o valor 6. O valor não existe no vetor. Agora vamos testar achando o valor. 1, 2, 3, 4, 5. Índice a ser consultado, menos 1. Informe um valor a ser buscado no vetor. 1. O valor existe no vetor. Beleza? Conseguimos resolver mais uma. E D. Complemente a letra C e diga, quando o elemento existir, quantas vezes ele foi achado. Isso também é fácil de fazer. É só criar uma variável int conta valores, recebendo zero. Sempre que um valor buscado sempre que você encontra um valor buscado, sempre que um valor buscado existe dentro do vetor, você faz a variável conta valores receber ela mesma mais 1. Então, a cada vez que você acha o valor dentro do vetor, você soma mais 1. E a gente pode até fazer o seguinte, aproveitar esse else if aqui e colocar o valor existe no vetor. O valor aparece tananã vezes. E aqui a gente pega a variável conta valores. Vamos testar isso daí agora. 2, 3. Índice a ser consultado, menos 1. Informe um valor a ser buscado no vetor. O 1. O valor existe no vetor, o valor aparece 3 vezes. Então, tá certo. A última coisa que falta eu fazer é atualizar o tamanho do vetor para 20. Eu vou fazer, então, o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada tamanho do vetor. Vai receber 20. E essa variável eu vou usar ao longo do código. Onde estava 5, eu vou trocar para tamanho do vetor. O bom de fazer isso, pessoal, é que se você precisar mudar o tamanho do vetor lá em cima, você muda na variável e nesse valorzinho que está aqui. Então, agiliza, né? E beleza. O exercício aí está certinho. Vamos agora fazer o exercício número 4. Void exercício 4. Bora lá ver qual é esse exercício. Aliás, nem é 4, é desafio 1. Então, eu vou mudar aqui para desafio 1. Vamos ver o que esse desafio aí tem de tão desafiador assim. Leia um vetor de 16 posições e troque os 8 primeiros valores pelos 8 últimos e vice-versa. Escreva ao final o vetor obtido. Interessante.
Então, eu vou criar um vetor de tamanho 16. Eu vou fazer um for variando de igual a 0 até i menor que 16 e mais. Informe um valor para o índice i do vetor. Eu passo esse i aqui. E eu uso scanf para ler aquela posição ali do meu vetor. Ufa, maratona. Beleza. Então, eu li as 16 posições do vetor e agora eu faço um for que não vai andar nas 16 posições, vai andar em metade das posições. Eu vou fazer o seguinte, qual que vai ser a minha estratégia? Vamos voltar aqui para a lista. Eu vou fazer o 1, trocar com o 9, depois eu vou fazer o 2, trocar com o 10, depois eu vou fazer o 3, trocar com o 11, depois eu vou fazer o 4, trocar com o 12, e assim sucessivamente. E como que eu vou fazer isso? Eu, antes de tudo, vou precisar de uma variável auxiliar, e eu vou fazer o seguinte, auxiliar recebe o que está na posição i do meu vetor. Então, eu faço um backup, eu faço uma cópia do que está na posição 0 do vetor, e na posição 0 do vetor, na posição i do vetor, eu faço ele receber i mais 8. É como se a gente estivesse fazendo o seguinte, você tem essa posição 0 do vetor e a posição 8 do vetor. Eu vou criar uma cópia dessa posição 0 do vetor aqui em cima, aí eu vou trocar, eu vou pegar o 8 e copiar dentro de 0, e depois eu faço o auxiliar ser copiado para a posição 8 do vetor. Então, a posição i mais 8 do vetor recebe aquele auxiliar. Uma boa forma de você entender isso é desenhando. O que vai acontecer? Deixa eu ver se dá para eu desenhar aqui. Ó, aqui você tem o seu vetor. Eu tenho que trocar o 0 com o 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o auxiliar receber 0. Aí, enquanto isso, eu pego o conteúdo que está na posição i mais 8, ou seja, o 8, e movo para cá. E aí eu faço o que está na posição i mais 8, ou seja, esse cara receber 0. Na próxima iteração, quando o i for igual a 1, eu vou fazer o auxiliar receber o que está na posição 1. O i igual a 1 é esse, então eu faço o auxiliar receber 1. Aí eu faço o que está na posição 1 mais 8, ou seja, 9, ser guardado aqui. E o que está no auxiliar ali, eu vou copiar para i mais 8, 8 mais 1, 9. Então, aqui vai receber 1. E assim sucessivamente. Se tiver dúvida, faz o rastreio desse código que vai ficar claro para você, você vai entender. E agora o que falta eu fazer é imprimir essas 16 posições do vetor para a gente mostrar que está certo. Então, vamos fazer ele imprimir cada uma dessas 16 posições do vetor. Vamos rodar esse código. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como vocês podem ver, o 0 trocou com o 8, o 1 trocou com o 9, o 2 trocou com o 10, e assim sucessivamente. Ficando, só não está igual à lista porque a lista começou com o número 1 e eu comecei do número 0, mas dá na mesma, o código é o mesmo, realiza a mesma ação. Então vamos agora para o exercício desafio 2, void exercício
desafio 2. Vamos ver o que esse desafio 2 tem de tão desafiador aí, né? Elabore um algoritmo que leia 15 números e a cada 5 números faça a média e armazene no vetor de 3 posições. Então, você vai ler 5 números, fazer a média e armazenar num vetor de 3 posições essa média. Tudo bem. Então, vamos lá. Eu posso criar, então, o meu vetor aqui de médias. Meu vetor de média vai ter 3 posições. E aí eu faço o seguinte. Igual int i for i igual a 0, i menor do que 5, i mais mais. O que eu vou fazer? Vou criar uma variável chamada valor lido. Informe o valor. Esse valor vai ser lido como float. É importante a gente trabalhar com float, porque a gente está lidando com média aqui. Então, média lida com números reais mesmo. E a gente vai ler isso em valor lido. Esse valor lido aqui, a gente vai somar dentro da média. É importante, então, a gente inicializar o vetor de média com 0. Se a gente fazer ele receber igual, abre chaves, e 0, eu zero automaticamente as 3 posições do vetor. Isso acaba sendo conveniente, pois eu posso somar aqui. Média 0 vai receber valor lido. Uma coisa que eu não recomendo fazer não, mas vamos fazer só para não ficar complicado demais, vamos replicar esse código aqui 3 vezes. Então, você vai ler os primeiros 5 valores aqui. Aí eu não posso ter declaração de int repetido, né? Então, você vai ler 5 valores e guardar aqui em média 0. Depois você vai ler 5 valores e guardar em média 1. E você vai ler depois mais 5 valores e guardar em média 2. Aí você vai mostrar cada uma das médias. A média 1 é... Tanana. E o que é o tanana? Vai ser média 0 dividido por 5. Eu posso colocar isso dentro do printf, não tem problema. Da mesma forma, a média 2 é tanana, a média 3 é tanana. E aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2. Eu acho que aqui está certo. Deixa eu dar uma lida no enunciado de novo para ter certeza que eu não esqueci de nada. Elabore um algoritmo que leia 15 números e a cada 5 faça a média e armazene no vetor de 3 posições. Bom, parece estar certo. Vamos testar isso daí. Informe o valor 5, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5. A média é 5, a média 2 é 2, tá certo? E a média 3 é 5, 9, 12, 14, 15. 15 dividido por 5, 3. Também tá certo. Então, assim, replicar o código igual eu fiz 3 vezes não é bacana. O ideal seria você fazer um segundo for. Então, teria for dentro de for aí. Mas para não complicar muito, para deixar o desafio mais simples aí para vocês entenderem, eu preferi fazer dessa forma. E para encerrar, tem mais 2 desafios que a professora Bianca passou. Vamos dar uma olhada neles. Faça um algoritmo com 3 vetores, cada um com 100 espaços. Chame-os de original, pares e ímpares. Ok, então vamos lá. Vou fazer uma coisa de cada vez aqui. Exercício desafio 3. Então, void exercício
Desafio 3. Vamos ver qual é. Então, pediu para eu criar 3 vetores. Vamos criar esses 3 vetores. Original, que tem 100 elementos. Pares, que também tem 100 elementos, foi o que eu entendi. E ímpares, que também tem 100 elementos. Ok. Chame de original, pares e ímpares. Após preencher o original, teste seus valores e, dependendo se eles são pares ou ímpares, vá colocando nos respectivos vetores. Tá, entendi. Vamos fazer o preenchimento desse vetor original da seguinte maneira. Vamos criar um int i, for i igual a 0 e menor do que 100, i mais mais. Vamos fazer o original i receber cada i ali. Então, a posição 0 do vetor recebe 0, a posição 1 do vetor recebe 1, a posição 2 do vetor recebe 2, e assim sucessivamente. Um jeito simples para eu preencher o vetor. E agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar uma variável contador pares, que recebe 0, um int contador de ímpares, que também recebe 0. E eu vou ter que ter um for que vai checar se aquela posição do original, se o original i dividido por 2 tiver resto 0, significa que aquela posição do vetor original é par. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a variável não, o vetor de pares na posição contador pares vai receber original i. E, ao mesmo tempo, você vai fazer o contador pares somar mais 1. Então, o que você está fazendo aí? Você vai percorrer o vetor posição a posição. Se o original, posição i, dividido por 2, tiver resto 0, significa que aquele original i é par e você tem que copiar ele para o vetor de pares. E para qual posição você vai copiar? Você vai copiar para pares, posição 0. Então, o original i vai ser atribuído para pares, contador pares, que começa valendo 0. Aquele espaço passa a ser ocupado, então você soma mais 1 para ele ali. Caso contrário, ou seja, se o original dividido por 2 não for resto 0, você vai ter ímpares. Você troca tudo aqui por ímpares. Contador ímpares, contador ímpares, contador ímpares. É basicamente isso, uma forma que a gente tem de testar. Aí uma dica que eu dou para vocês, quando vocês forem criar um vetor, inicializa ele com 0, para ele não ficar com lixo de memória. Então, assim você garante que não vai acontecer nenhuma surpresa ou nenhum erro, por exemplo, durante a prova. Então, vamos fazer o for para imprimir os pares só para ver se deu certo mesmo. Então, eu vou printar aqui os pares em cada posição. Vamos ver se dá certo. Vamos ver. Ele imprimiu 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 92, 94, 96, 98 e parou. A partir dali só tem 0, o que mostra que o vetor realmente foi preenchido corretamente com valores pares. E vamos checar os ímpares agora. Os zeros que vêm depois são posições vazias do vetor. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Então, realmente deu certo. Ele conseguiu imprimir aí os ímpares e os pares. E para fechar essa maratona aí de exercícios, vamos fazer o último desafio aí, que é escrever um algoritmo que lê... Peraí que tá meio... Ah, melhorou. Escreva um algoritmo que lê um vetor de 20 elementos e o escreve. Tá. Troque a seguir o primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo.
até o 10 com 11 e escreva o vetor assim modificado. Ok. Então, vamos fazer o void aqui, exercício desafio 4. E se lembra muito aquele que a gente acabou de fazer do 8, vetor de 20 elementos. Vamos fazer um int i aqui, o for i variando de 0, i menor do que 20, i mais mais, informe o valor da posição, tanana, scanf, vetor i, beleza, só isso aqui para ler cada uma das posições. E aí tem várias formas de fazer esse exercício. Bom, vamos ver se essa aqui que eu pensei vai ficar simples. A gente vai fazer um for variando de i igual a 0 até 10. E, de novo, a gente vai ter aquele auxiliar ali para ajudar a gente. O auxiliar vai receber, por exemplo, o que está na posição vetor i. E o vetor i vai ter que receber o cara que está na última posição. Então, a última posição vai ser a posição 20, ou melhor dizendo, 19 menos i. Observe o seguinte, quando i for 0, 19 menos i é igual a 19. Quando i for 1, 19 menos 1 dá 18. Quando i for 2, 19 menos 2 dá 17. Então, você vai pegando o i igual a 0, aí você pega o 19 e troca um com o outro. Depois você pega o 1, 18, troca um pelo outro. Depois você pega o 2 e 17 e troca um pelo outro. E assim sucessivamente. E ao final você faz o vetor 19 menos i receber o auxiliar. A gente tem que ver se esse exercício está correto, né? Então vamos imprimir as 20 posições. Vamos ver se funciona. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ele inverteu. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 19, 16, 5, 4, 3, 2, 1. Eu comecei de 1 mesmo, então tá certo. Então é isso, pessoal. Fiz todos os exercícios aqui. Eu vou colocar no GitHub para vocês acompanharem. E é basicamente isso. Eu espero que você esteja gostando desse vídeo aí. Espero que você esteja gostando do meu trabalho aqui no YouTube. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu espero você no futuro vídeo. Obrigado por ter assistido até o final e falou, tchauzinho.